A alta na taxa Selic foi vista com surpresa e acendeu um alerta para entidades do comércio. Associações citam que o novo patamar dos juros pode impactar os investimentos e o nível de produção da economia brasileira. Para entender melhor este cenário, eu chamo à nossa tela o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, Ulisses. Obrigado, boa tarde a todos. 15% de juros e a promessa de que essa taxa vai ficar neste patamar por um longo período de tempo. É alerta para o setor produtivo? Qual que é a percepção para este chorinho, para este 0,25% a mais que nós colocamos na taxa de juros na quarta-feira? Bem, com certeza é uma taxa bastante alta, mas ela já estava em 14,75. O efeito adicional desse 0,25, a gente, ele por si só não é tão grande, mas a gente tem que ver o todo. É uma taxa de juros muito elevada e em algum momento, e nós esperamos que isso se materialize mais no segundo semestre do ano, vai provocar uma desaceleração importante da atividade econômica e do comércio. Isso ainda não é visível nos dados completamente, salvo aquelas vendas do comércio mais sensíveis a crédito e juros. O setor está preparado para encarar este segundo semestre de desaceleração? A gente sabe que tem alguns setores que são muito mais sensíveis ao custo do capital, porque precisam o tempo todo de capital de giro, girar dinheiro em caixa. Como é que funciona para o setor de comércio? Vocês imaginam um segundo semestre muito desafiador, bastante pesado, ou apenas de desaquecimento, desaceleração? Vamos para a próxima, 2026 já está logo aí. Olha, é uma desaceleração que vai desacelerar a renda, emprego e, portanto, as vendas. A gente ainda está esperando um crescimento das vendas do varejo para o ano, mas certamente um crescimento menor do que no ano passado. O próprio crescimento da atividade econômica deve ficar na casa de 2,2%, enquanto que ano passado crescemos 3,4%. Mas a gente ainda nota sinais de aquecimento na economia. A ação da política monetária, ela demora a fazer efeito na atividade econômica. A gente sempre tem na ideia aí, talvez, de 6 a 12 meses. O Banco Central leva em consideração até um período um pouco mais alto do que este. Então, a gente está falando de uma contratação, de uma desaceleração futura para o segundo semestre, que já vai ser bastante pesado, e para o começo do próximo ano. Muito se fala de uma, um efeito destes juros ainda represado, ainda que não faz peso sobre a economia brasileira. Vocês temem, talvez, o início destes efeitos de uma vez e aí talvez uma movimentação um pouco mais perigosa para as companhias? Bom, em algum momento, realmente esses juros altos, como eu disse, né, vão surtir efeito. É que, por outro lado, existe ainda uma injeção de crédito e de transferências de renda por parte do governo, na economia. Portanto, os sinais de desaceleração ainda não são muito claros. A economia ainda permanece aquecida, mas, claro, não vai ser de uma hora para outra, nem vai ser numa proporção enorme, mas certamente com o passar do tempo, esse encarecimento, como você falou, do custo do crédito, vai inibir os investimentos produtivos e também o consumo, que é bastante dependente do crédito, né? No Brasil, as duas variáveis mais importantes para determinar as vendas do comércio, para determinar o consumo, são renda e crédito, e as duas vão ser afetadas negativamente, em termos de um menor crescimento, por esses juros mais altos. E sobre os efeitos da inflação, apesar dessa taxa de juros de 5% até o final do ano, se espera uma inflação também acima dos 5%, que é um patamar muito elevado, se a gente levar em consideração, claro, os nossos objetivos, a meta de 3%. Sim, provavelmente, né, a inflação vai terminar o ano acima do teto da meta, né, que é 4,5%, mas, por outro lado, também a gente não pode esquecer que a inflação também ela é um inibidor do consumo, porque ela reduz o poder aquisitivo da população.
e a gente está observando uma inflação já muito alta e há muito tempo dos produtos básicos, principalmente alimentação. Isso deve melhorar com o aumento da safra da agricultura, da agropecuária. O resultado da agropecuária deve melhorar a parte da inflação dos alimentos, mas ela ainda está no patamar muito alto, e isso reduz o poder de compra das famílias, que também estão muito endividadas. Perfeito. E, por exemplo, quando a gente olha para talvez uma saída para esta situação, estes efeitos são suficientes para evitar que a inflação continue a subir? Você mencionava políticas de crédito que ainda incentivam o consumo no país. É possível que a gente viva um tempo prolongado demais com inflação muito resiliente, juro de 15% sendo insuficiente para combater este movimento de encarecimento do custo de vida? Talvez a perspectiva seja um pouco essa, porque justamente a injeção de crédito, por exemplo, com o novo consignado, lógico, tem o seu lado positivo de fornecer uma alternativa para as pessoas, por exemplo, trocarem uma dívida mais cara por uma mais barata. Enfim, nem tudo vai para consumo, mas uma parte disso vai para consumo, o que torna a economia ainda aquecida, pressionando a inflação e obrigando o Banco Central a manter juros mais altos por mais tempo, né? No próprio comunicado do Copom, ele deixa a porta aberta, dizendo que se o cenário que ele tem, esse cenário que a gente está conversando, se concretizar, ele não vai mais aumentar os juros, mas ele não nega a possibilidade de ter que ainda fazer aumento de juros, se o cenário, se a inflação e principalmente as expectativas de inflação não se comportarem da maneira esperada, se ficarem realmente num patamar muito alto. Eu acho até que esse 0,25, que, como eu disse, ele não tem por si só um efeito adicional tão grande, porque 0,25% é uma percentagem pequena em relação a 14,75%, 15%, mas ele dá um sinal para o mercado de que o Banco Central está vigilante e não hesitou em ter que aumentar a taxa de juros. Então, isso é bom, porque baixa as expectativas de inflação e ajuda a que o Banco Central traga a inflação para a meta mais rápido e possa, então, começar a flexibilizar os juros. Perfeito. Ulisses, muito obrigado por nos ajudar a entender, primeiro, essa comunicação oficial do Banco Central e também os efeitos sobre o comércio brasileiro. O segundo semestre já indicando uma desaceleração e talvez um período um pouco mais complicado para as companhias aqui no país. Sempre bem-vindo, uma ótima sexta-feira, um bom trabalho a você. Muito obrigado, igualmente. Um abraço a todos e até a Agradecido. próxima. Agradecido.